O que eu vou mostrar aqui para vocês agora são as 4 únicas formas de você aumentar o lucro da sua clínica. Bom, meu nome é Fábio Guimarães, sou expert em gestão para clínicas e ajudo profissionais da saúde a aumentar o faturamento, a ter mais lucro trabalhando menos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para receber mais dicas como essas. Então vamos lá, quais são as únicas 4 formas da gente aumentar o lucro da sua empresa? Primeiro, a gente tem que entender o que é o lucro de fato, né? Porque tem muita gente falando de faturamento, eu quero que minha empresa fature muito, 100k, 200k, 300k, mas no fundo, não adianta faturar muito e não sobrar dinheiro. Porque tem muita clínica que fatura 200k, 200 mil reais, mas gasta 220, ou seja, ela está tendo prejuízo. E no fundo, o lucro é bênção na vida de todo mundo. Na vida dos donos da empresa, na vida dos funcionários, dos fornecedores, dos pacientes, que uma empresa que tem lucro, ela consegue crescer, ela consegue melhorar os processos, ter pessoas mais competentes, oferecer serviços melhores. Então a gente precisa muito buscar o lucro da empresa. A gente costuma dizer que a empresa que não tem lucro é uma empresa antiética, porque ela está fazendo mal para todo mundo, porque no final das contas ela vai acabar demitindo, ela vai entregar um mau serviço, e isso não pode acontecer. Então a gente tem que sim buscar essa última linha da DRE, que é o lucro. Tem que ter lucro na veia, senão o negócio não se perpetua. Tá, mas então quais são as únicas 4 formas? Olhem para essa imagem. Você vê aqui uma clínica lotada, né? Aí você fica pensando, poxa, esse empresário, dono dessa clínica, deve estar muito feliz, porque está tendo muito lucro, né? O primeiro ponto em relação ao lucro é que a gente tem que tomar muito cuidado, porque clínica cheia não significa que o empresário está tendo lucro, não. Tá? Tem muitos colegas dentistas que têm a clínica lotada, mas no fundo está fazendo adiantamento de cartão, está pedindo empréstimo no banco, capital de giro para o banco. Isso está errado. Então é muito importante salientar que você tem que ter uma boa precificação, ou seja, tem que ter uma planilha de precificação para saber se de fato seus preços estão corretos. Beleza? Bom, então a primeira forma que a gente tem para aumentar o lucro é cortar custo fixo. A gente fala que custo é igual unha, né? A gente tem que estar sempre cortando, porque vai crescendo com o tempo. E o que é custo fixo? É tudo aquilo que a empresa tem como custo, como gasto, independente da entrada de paciente. Ou seja, aquilo que você vai pagar de qualquer jeito. Vira o mês, você tem que pagar. Que vai desde internet, aluguel, água, luz, telefone. Tudo isso que você precisa pagar, mesmo atendendo o paciente ou não, isso chama custo fixo. Claro que tem um custo fixo que vai ser mais difícil negociar. Por exemplo, o aluguel, talvez seja difícil você conseguir negociar o aluguel. Eu lembro que na época da pandemia, a gente conseguia, fazendo gestão de crise, negociar com vários fornecedores, porque estava em pandemia, a gente conseguiu reduzir inclusive o aluguel, mas isso nem sempre vai acontecer. Normalmente o aluguel é um custo mais difícil de reduzir, mas por exemplo, você pode ver taxa de banco, de cartão, você pode tentar ver a internet, o telefone, tem tantas empresas oferecendo esse serviço que você pode ver na tua lista de custos fixos o que dá para tentar reduzir, para renegociar. Então, esse é um primeiro ponto, tá? Porque quando a gente fala de redução de custo, a gente diz que quando eu reduzo R$1, esse R$1 ele vira lucro. Diferentemente, se eu aumento o faturamento da empresa, R$1 não significa que eu vou ter R$1 de lucro, tá? É claro que eu vou ter outras despesas, mas quando a gente fala de redução de custo, é praticamente 1 para 1. Se eu reduzo R$1 no custo, eu consigo também aumentar o meu lucro praticamente R$1, tá? Então é importante ter esse raciocínio e a gente está sempre olhando a nossa tabela de despesas, de custos e sempre repaginando ela, negociando com novos fornecedores, testando os outros fornecedores também, porque às vezes a gente se apega a um fornecedor que está há muito tempo, mas eu estou muito tempo aqui com a Sky, que eu passo aqui os vídeos para os pacientes que estão na recepção e tal, mas poxa, tem outras coisas, o mercado está muito rápido, então tem outros fornecedores com custos menores, tem inúmeras startups aí oferecendo muito serviço bom com custo mais baixo. A segunda forma que a gente tem para aumentar o lucro, aumentar a receita. Parece óbvio, mas sim, claro que se eu aumentar a receita e estiver bem precificado, por isso que eu quis mencionar a precificação no início, porque se eu estiver bem precificado e eu aumento a receita, eu vou aumentar meu lucro. Tá, aqui existem inúmeras formas de você aumentar a receita. Eu vou colocar aqui 3 dicas aqui que você pode implementar agora, já na sua clínica, né? Primeira forma de você aumentar a receita, olha para a tua base de clientes. Se você já tem mais de 6 meses de clínica funcionando, você com certeza tem uma boa base de clientes. Então, olha para a tua base e trabalha ela. A gente percebe que muito dentista deixa a sua base morrendo. Ou seja, atende os pacientes e fica lá o cadastro do paciente, mas você sempre fica buscando pacientes novos e esquece de trabalhar a base. Eu sempre falo que é 5 a 7 vezes mais caro você buscar um cliente novo do que você
mexer, chacoalhar aquele cliente que já confia no seu serviço, já passou por ele, já conheceu sua estrutura, é muito mais fácil você vender para ele. Inclusive tem trabalhos que mostram que para um cliente antigo que está na tua base, você consegue vender tratamentos até 33% de custo mais alto para aqueles pacientes que já confiaram no seu serviço, tá? Então é importante trabalhar essa base. Fábio, como é que eu trabalho minha base? Existem inúmeras formas, né? Eu até ensino isso em curso, em outros vídeos também, mas aqui uma coisa que você pode fazer uma campanha. Por exemplo, fazer uma campanha de clareamento. E aí você estrutura toda a tua empresa para essa campanha naquele mês e você vai entrar com um bom script de vendas mesmo, entrar em contato com toda a tua base, colocando para ela que a gente está em campanha de clareamento, naquele mês. Aí vai mostrar os benefícios, mostrar vídeo, mostrar antes e depois, para toda aquela tua base. E a gente fala que um bom script bem trabalhado converte 4% da tua base, se você entrar em contato com todos. Então você consegue aí, se tiver, por exemplo, 500 pacientes da tua base, fazendo um clareamento a custo baixo, caseiro, de R$600, você consegue injetar R$12 mil no teu caixa. Em uma ação muito simples e fácil de venda, claro, com um bom script desenhado. Então assim eu consigo aumentar minha receita. Lembrando, estou bem precificado, se eu estou aumentando a receita, eu estou aumentando lucro também. Outra forma também que a gente vê para aumentar a receita é a gente trabalhar o que a gente chama de cross-selling ou upselling. O que é isso? Às vezes o paciente procura o dentista e o dentista ele vende só aquilo que o paciente pede, né? Então, por exemplo, o paciente procurou o dentista, eu conversei ontem com o dentista, ele falando isso. Fábio, o paciente procurou para fazer um implante. Eu fui lá e fiz um implante. Mas eu falei, poxa, mas você não percebeu que na boca dele, ele tinha uma doença periodontal, ele tinha um apinhamento severo, ele tinha uma oclusão ruim. Então, a gente trabalhar o todo e não só aquele pontual. A gente fica esperando que o paciente faça o próprio autodiagnóstico e fale, eu quero fazer isso. Mas quem faz o diagnóstico de fato, e quem vai fazer o tratamento é o dentista. Então cabe sim ao dentista mostrar para o paciente, dar nível de consciência para ele e falar, olha, tem essas coisas aqui que se eu não fizer, vai dar um problema para você mais na frente. Então eu preciso te mostrar isso. Aí você aumenta o volume de coisas que precisam, de tratamento, serviço que você vai oferecer para aquele paciente. Então você vai aumentar o que a gente chama de cross-selling, né? Ou então um upselling. De repente, ele vai colocar um aparelho fixo ali, com bracket, e aí você mostra para ele, olha, existe essa segunda opção aqui, ele já está comprado que ele vai fazer um tratamento ortodôntico. De repente você mostra para ele, olha, existe uma segunda opção que você pode usar um alinhador. E as vantagens do alinhador são essas. Os benefícios que você vai ter vai ser esse. Então você consegue fazer um upselling. Você ia vender um tratamento ortodôntico com esse valor, agora você está fazendo um tratamento ortodôntico com alinhador com preço mais elevado. Então, mais uma forma de você aumentar receita. O que mais você pode aumentar receita? Você pode também olhar todos os teus pacientes que ficaram inadimplentes e fazer uma boa régua de cobrança, né, para tentar entrar em contato, fazer ali uma campanha de negociação para tentar entrar em contato com todo mundo que ficou para trás e tentar recuperar um ou outro. Claro que você não vai conseguir recuperar todos, mas talvez você consiga injetar dinheiro no seu caixa. Então, assim, eu citei 3 formas, mas existem inúmeras. Mas é importante a gente olhar para isso. Se eu aumentar a minha receita, eu vou aumentar meu lucro também. Lembrando, eu preciso estar bem precificado. Por que você está relembrando muito isso, Fábio? Porque existe também um tiro no pé que a gente dá. Se eu não estou bem precificado, e isso acontece muitas vezes para quem atende convênio, que paga um ticket muito baixo. E aí, às vezes, o ticket que ele paga é um ticket inferior ao valor do meu custo. Então, às vezes eu estou pagando para fazer determinado serviço. E se acontece isso, quanto mais eu vendo, piora para o meu negócio. Parece um contrassenso, né? Mas se você está mal precificado, a gente percebe que muitos dentistas fazem a relação de repasse para o dentista parceiro de forma errada. Paga 40%, 50%. E eu já te adianto, se você paga 40%, 50% para o teu dentista parceiro, você provavelmente está pagando sobre aquele procedimento. Mas aí você pensa, pô, mas está entrando dinheiro, estou vendendo. Mas depois você vai entender mais para frente que vai sobrar menos ou não vai sobrar. Então, tomar muito cuidado com isso. Se eu não estou bem precificado, quanto maior a minha receita, pior é o tiro no pé. Tá? Então, por isso que eu estou sempre ressaltando que uma boa precificação é a base de tudo. Porque daí sim, se eu estou bem precificado, eu posso vender mais, que eu vou ter mais lucro. Beleza? O que mais que eu posso aumentar o meu lucro? Aumentar o preço. Nossa, Fábio, então isso é simples, né? Eu vou lá e aumento o preço, então quer dizer que eu vou ter mais lucro? É simples. Mas se você parar para pensar, se você aumentar o preço e não aumentar a percepção de valor, é um tiro no pé também. Porque eu não posso simplesmente aumentar meu preço, porque o Fábio falou que se eu aumentar meu preço eu vou ter mais lucro. Não.
Talvez, se você aumentar teu preço e não gerar percepção de valor, você vai ter menos lucro. Por quê? Porque você vai vender menos. As pessoas não vão te procurar se não tem percepção de valor. A gente costuma dizer que tem dentista que é dentista commodity, né? Que é aquele dentista que o diferencial dele é preço. Então, para esses dentistas que não tem nenhum diferencial, não agrega valor, para aqueles dentistas é muito difícil. Não adianta você simplesmente aumentar teu preço e aí você continua entregando um serviço ruim, as suas consultas não agregam nada, você não tem nenhum diferencial, nenhuma vantagem competitiva em relação ao seu concorrente que tem um preço inferior. Então você vai acabar perdendo. A gente fala assim, tem clínicas que hoje cobram muito bem e cobram bem de verdade. Eu vou contar um caso aqui que foi exemplo da minha família. Eu levei numa clínica odontológica fantástica, maravilhosa, e para fazer uma frenectomia, um procedimento que foi 15 segundos, assim, o procedimento em si, né? A gente pagou quase R$3.000 no procedimento. Mas eu paguei feliz, sabe por quê? Porque a gente foi super bem atendido, teve uma pré-consulta, a gente chegou lá, tinha um balão com a foto da minha filha, tinha uma toalhinha bordada o nome dela, tinha um sorvetinho personalizado, tinha uma cartinha. Olha só, tanto de encantamento que ela ficou encantada com o lugar. É justo cobrar mais se eu entrego mais, né? Então, é muito importante a gente pensar assim, porque se eu quero aumentar meu preço, eu tenho que aumentar minha percepção de valor. Não adianta nada se aumentar seu preço, a pessoa chega lá, é aquela clínica popular, com movimento enorme e tal, em pouco tempo, você acaba dando um tiro no pé, tá? Então, muito importante pensar, quero aumentar meu preço, mas o que eu estou entregando a mais? O que eu estou gerando de percepção de valor? Então, isso é muito importante trabalhar. E, por fim, comprar de forma inteligente. A gente fala que é o custo variável. Lembra que o primeiro foi diminuir o custo fixo. Agora é diminuir o custo variável. Como assim? O custo variável é tudo aquilo que quanto mais eu atendo, mais eu gasto. Por exemplo, resina, luva, máscara, alginato, tudo aquilo que você vai gastar para poder atender o paciente. E aí, como é que eu faço, então, para comprar de forma inteligente? Porque daí eu vou reduzir meu custo variável. Geralmente, a gente dá uma dica de ter pelo menos 3 orçamentos. Nas nossas empresas, ninguém compra nada se não tiver 3 orçamentos. Então, a gente tem uma planilha que a gente está sempre cotando. Vou comprar resina. Então, peraí, eu vou cotar numa dental aqui na cidade, vou cotar uma dental fora, em outro estado. E assim, a gente faz as 3 cotações e analisa aí o custo-benefício, porque você tem que pensar em frete também. Como é que chega para você? Então, a gente tem que estar sempre olhando para isso, porque, como eu falei, às vezes tem uma promoção em determinado dental, que aí vale a pena eu fazer uma compra um pouquinho maior. Aí, lógico, tem que pensar muito na questão do frete também, mas quando eu compro de forma inteligente, o que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo o meu custo. E volto a dizer, reduz o meu custo, ele vai injetar direto na minha lucratividade. Então, ou eu reduzo o custo fixo ou reduzo o custo variável. Tá? O custo fixo, como eu falei, às vezes é mais difícil, mas o custo variável você consegue negociar sim. Ainda mais se você, por exemplo, tem um volume de atendimento maior, você pode negociar com o fornecedor, você tem poder de barganha. Poxa, eu estou fazendo aqui tantos implantes aí por dia ou por mês, então você pode chegar, entrar em contato ali ou ter grupos também de dentista para comprar, enfim. Mas é interessante, quanto mais você reduz o seu custo variável, melhor para o teu negócio, melhor para a saúde dele e aí você vai conseguir ter mais lucro. Lembrando, essas 4 formas são as únicas formas de você aumentar a lucratividade. Tudo aquilo que você pensa, mas só existem essas. Então você tem que pensar que a tua empresa tem que estar sempre olhando para isso. Né? Quanto maior o lucro, maior a chance da sua empresa crescer e mais vai sobrar para você. E é importante dizer, o dentista, ele olha o que sobrou, a retirada que ele faz no final do mês, ele fala assim, eu estou tirando 10 mil da minha empresa. Olha, minha empresa dá lucro. Mas para pensar, você como dentista, você não atende? Então imagina que você vai sair do atendimento e vai colocar alguém para atender no teu lugar. E você vai ter que pagar essa pessoa. Você pagando essa pessoa, vai sobrar dinheiro? Isso é que é lucro. Porque às vezes o dentista confunde a mão de obra dele, o dinheiro que ele está tirando, e ele fala que aquilo é o lucro. Na verdade, aquilo não é lucro. Você tem que se pagar como dentista. Você tem que se pagar como administrador, se você faz administração. Né? Então, você tem que se pagar e o que sobra é o lucro. Tá? Então, a gente tem que estar bem redondo com isso, que uma empresa com lucro vai gerar bênçãos na vida de todo mundo. Bom, e dessas 4 formas, qual foi a forma que você já implementou, que você já testou dentro da sua clínica? E comenta aqui para mim se você teve alguma dificuldade ou alguma coisa para a gente poder te ajudar.